Queridos amigos, meu nome é Marcelo Peixoto da Silveira, este é o canal Resenha Forense e hoje nós examinamos mais uma obra não jurídica. A obra de hoje é desse cara aqui, Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade. O que foi um desafio, pelo menos para mim, ler isso aqui, até porque eu não tenho formação em economia, eu sou formado em direito, trabalho com direito, então no fim das contas, tudo acaba sendo um pouco mais difícil. Mas, na medida do possível, a gente vai lendo e vai tentando entender. Até porque essa obra aqui, ela não é tanto ao público dos economistas, né? É claro que ela traz alguns dados numéricos e algumas... ela tem um metalinguajar da economia, mas ela também não deixa de ser acessível se você tiver um pouquinho de paciência e por fora aí costurando, talvez com um dicionário de economia, algo similar, né? Dá para entender. Dizem que há outro livro dele, acho que é o Liberdade de Escolher ou Para Escolher, que ele já tem um viés um pouco mais vocacionado, digamos assim, ao público dito leigo, né? Mais ou menos como fez o Ludwig von Mises neste livro aqui, né? A Mentalidade Anticapitalista, que inclusive eu resenhei aqui com vocês, está de ponta cabeça. Nesse livro aqui, que tem uma linguagem mais para leigo. Dizem que o livro sobre a ação humana, né, para a teologia do Mises, tem um linguajar mais de economia e não para leigo, mas a gente faz o que dá e vamos que vamos. Como todo mundo sabe, ou deve imaginar, o Milton Friedman é um liberal, tá? Ele não é libertário, ele é liberal, e é claro que ele traz a sua visão liberal das coisas e dos fatos econômicos que trouxeram a ele preocupações. Por exemplo, ele traz considerações críticas ao New Deal e diz que a crise de 29 não foi culpa da livre concorrência ou do livre capitalismo, e sim algo que se pode atribuir a uma política de muita discricionariedade e autoridade ao Bacen, ao Banco Central dos Estados Unidos. Ele explica isso numa altura aqui do livro que eu até separei para ler depois, e ele também bate muito forte no Keynes aqui. Vamos por partes, vamos do início, né? Ele já abre o livro com uma frase do presidente Kennedy e ele questiona a frase, né? Olha o que ele fala. Em passagem muito citada de seu discurso de posse, o presidente Kennedy proclamou: Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país. Indício impressionante, diz agora o Milton Friedman, indício impressionante do temperamento de nossos tempos é o fato de a controvérsia sobre esse trecho girar em torno da origem, não do conteúdo. Nenhuma das metades da proclamação denota relação entre cidadão e governo condizente com os ideais de pessoa livre em sociedade livre. A metade paternalista, o que seu país pode fazer por você, implica que o governo é o senhor e o cidadão o servo, visão que vai de encontro à crença no ser humano livre, responsável pelo seu próprio destino. A metade organicista, o que você pode fazer por seu país, sugere que o governo é o mestre ou a divindade e o cidadão o apóstolo ou o adorador. Para a pessoa livre, o país é o conjunto de indivíduos que o compõem, não a entidade sobrejacente que paira acima dos súditos. Os seres humanos se orgulham da herança comum e são leais às tradições compartilhadas, mas veem o governo como meio, como instrumento, não como concedente de favores ou de liberalidades, nem como mestre ou deus a ser servido ou venerado cegamente. Eles aceitam objetivos nacionais, exceto como consenso dos propósitos perseguidos por cada um dos cidadãos. Eu me esqueci, só um parêntese. Deixa eu citar aqui quem fez a tradução, tá? Tradução e revisão técnica do Afonso Celso da Cunha Serra. E a editora aqui, a LTC, do Grupo Editorial Nacional GEM. Só isso que eu tenho que fazer. Feito isso, vamos adiante. Então, ele abre o livro com essa frase do Kennedy e ele faz uma verdadeira análise analítica. Ficou redundante, né? Uma análise analítica. Ele desdobra a frase em componentes de análise e, portanto, faz
procede com uma visão analítica, agora não ficou redundante, para dividir a frase e atacar criticamente os trechos da frase de acordo com uma visão liberal. E ele fala: liberdade é planta rara e delicada. A mente intui e a história confirma que a grande ameaça à liberdade é a concentração de poder, de fato, não é? E aí ele pergunta: como nos beneficiarmos das promessas do governo e evitarmos as ameaças à liberdade? Dois amplos princípios inseridos na Constituição dos Estados Unidos fornecem respostas que protegem nossa liberdade até agora, embora tenham sido transgredidos reiteradamente na prática, mesmo que proclamadas como preceitos. Primeiro, o escopo do governo deve ser limitado. A principal função do governo deve consistir em proteger nossa liberdade, tanto contra os inimigos além fronteiras, quanto contra os princípios concidadãos. Manter a lei e a ordem, garantir os contratos privados, fomentar os mercados competitivos. Além dessa função precípua, o governo deve criar condições para que, em certas ocasiões, realizemos um conjunto, o que seria mais difícil ou mais dispendioso executar em separado. Quaisquer dessas atividades do governo, entretanto, estão repletas de perigos. Não podemos e não devemos deixar de usar o governo para esses propósitos. Antes, porém, é preciso promover claro e amplo equilíbrio de vantagens. Ao confiar, sobretudo, na cooperação voluntária e no empreendimento privado, tanto na propriedade econômica quanto em iniciativas diversas, podemos garantir que o setor privado atue como contrapeso, dos poderes do setor público e como proteção eficaz da liberdade de expressão, de religião e de pensamento. O segundo princípio, ele falou de dois, né? O segundo princípio amplo, lá da Constituição norte-americana, é o da dispersão do poder governamental. Dispersão do poder governamental. Se o governo tiver de exercer poder, é melhor que o faça no município, não no estado. No estado, não na federação. Se eu gozar da atuação da comunidade local no saneamento, no zoneamento ou na educação, posso me mudar para outra comunidade local. E, embora nem todos tenham condições de fazê-lo, a simples possibilidade age como contrapeso. Se eu não concordar com as políticas do Estado, nada impede que eu me transfira para o outro. Se eu não aprovar a administração federal, entretanto, não terei muitas opções nesse mundo de países em conflito. Virando a página. E aqui, já nas primeiras páginas, dá para notar qual que é a visão ideológica do autor. Virando a página, ele já diz aqui qual é o objetivo dessa obra. Este livro analisa essas questões aí. O tema principal é o papel do capitalismo competitivo, a organização do grosso da atividade econômica por meio de empreendimentos privados em contexto de mercado livre, como sistema de liberdade econômica e como requisito de liberdade política. O tema secundário do livro é o papel do governo numa sociedade dedicada à liberdade e escorada no mercado para a organização da atividade econômica. E então ele diz: liberalismo nos Estados Unidos passou a ter significado muito diferente daquele que aqui predominava no século XIX e ainda prevalece em grande parte da Europa continental. De fato, né, liberal nos Estados Unidos tem um sentido mais de leftism, né? Acaba sendo uma coisa mais de esquerda. O liberal, nos Estados Unidos, hoje é um esquerdista. Então, ele avisa que, aparando algumas arestas, que o sentido que ele dá ao linguajar no livro aqui, a palavra liberal é um sentido clássico. E ele fala: resolverei essas dificuldades usando o vocábulo liberalismo no sentido original, como a doutrina pertinente à pessoa livre. É dizer, o Milton Friedman, na parte da linguagem, é clássico. Ele usa o termo liberalismo da maneira clássica. E ele cita uma crítica aqui, ele faz uma crítica que me lembrou do Ludwig von Mises, que foi inclusive resenhado aqui no canal. A partir de fins do século XVIII, e principalmente, ou melhor, do século XIX, desculpe, a partir de fins do século XIX e principalmente depois de 1930, nos Estados Unidos, como eu falei, né, o termo liberalismo passou a se associar a ênfase muito diferente, sobretudo em política econômica, conotando a propensão a confiar basicamente no Estado, em vez de arranjos voluntários privados, para alcançar objetivos considerados desejáveis. As palavras-chave tornaram-se bem-estar e igualdade, em vez de liberdade. O liberal do século XIX
Considerava a ampliação da liberdade a maneira mais eficaz de promover, o bem-estar e a igualdade. O liberal do século XX encara o bem-estar e a igualdade como pré-requisitos ou como alternativas da liberdade. Em nome do bem-estar e da igualdade, o liberal do século XX passou a favorecer o renascimento das políticas públicas, favorecer o renascimento das mesmas políticas de intervenção e de paternalismo estatal que eram combatidas pelo liberalismo clássico. No mesmo ato de voltar os ponteiros do relógio para o mercantilismo do século XVII, ele gosta de fustigar os verdadeiros liberais como reacionários. E aí, saindo da introdução e já entrando no grosso da obra, ele abre com o primeiro capítulo, que é intitulado Relação entre liberdade econômica e liberdade política. Então, ele faz uma relação, como consta do título, da liberdade econômica com a liberdade política. Como assim? Ter liberdade econômica é um meio adequado para lograr liberdade política. Como é que ele explica isso? Olha o que ele fala. As organizações econômicas desempenham duplo papel na promoção da sociedade livre. Primeiro, como componente da liberdade, em sentido amplo, a liberdade econômica é fim em si mesma. Segundo, a liberdade econômica também é meio indispensável para a consecução da liberdade política. E aí ele diz, o cidadão do Reino Unido, que depois da Segunda Guerra Mundial não podia passar as férias nos Estados Unidos por causa do controle cambial, estava sendo privado de liberdade essencial, não menos que o cidadão dos Estados Unidos, que não tinha a oportunidade de passar as férias na Rússia, em consequência de suas opiniões políticas. Uma era ostensivamente uma limitação econômica à liberdade e outra limitação política, embora não haja diferença essencial entre as duas. Então, no primeiro caso, o cidadão inglês não podia passar as férias nos Estados Unidos por conta de um embargo econômico, de uma situação econômica. No segundo caso, o cidadão norte-americano não podia passar férias na Rússia por conta de uma questão política. E ele fala, olha, tá vendo? Os motivos são diferentes, mas na prática isso se revela contra o direito de ir e vir do cidadão. E ele fala, né, o cidadão dos Estados Unidos que é obrigado por lei a destinar algo como 10% de sua renda à compra de um tipo especial de contrato de aposentadoria administrado pelo governo, está sendo privado de parte correspondente de sua liberdade pessoal. Inclusive, é por isso, justamente por isso, que o Supremo Tribunal Federal, ainda bem, trata as regras do sistema tributário nacional aqui no Brasil como garantias fundamentais e, portanto, como elementos constitucionais que não admitem emenda constitucional. Vou colocar julgados aqui embaixo. Quem quiser abrir, ler a emenda e o próprio julgado, fique à vontade. Vou colocar aqui embaixo, também veja o nosso curso de Direito Tributário. Também vou colocar aqui embaixo o link. E todas as descrições do vídeo, como sempre, são fundamentais para a ideia que eu criei aqui para gravar o vídeo sobre o livro, certo? E ele diz, continuando, né, a intensidade com que essa privação é percebida e a extensão em que é compatível à usurpação da liberdade religiosa, que todos consideram civil ou política, não econômica, foram dramatizadas por um episódio envolvendo um grupo de agricultores da seita Amish. Por conta de princípios, esse grupo considerava os programas federais compulsórios para idosos como transgressão da liberdade pessoal e se recusava a pagar contribuições ou a aceitar benefícios. Em consequência, parte de seus rebanhos foi vendida em leilão judicial a fim de pagar as dívidas para a Previdência Social americana. É verdade que poucos são os cidadãos que consideram privação da liberdade a contribuição compulsória para a Previdência Social, mas os cultivadores da liberdade nunca contaram as cabeças. Os cidadãos americanos que, sob as leis de vários estados, não são livres para exercer as profissões de sua própria escolha, se não obtiverem licença, obtiverem licença, também estão sendo desprovidos de parte essencial de sua liberdade. Por exemplo, aqui no Brasil tentou-se impor limitações à atividade jornalística, né? O pessoal alguém criou uma lei exigindo diploma para exercer a profissão de jornalismo. De jornalista, né? Melhor dizendo, para exercer o jornalismo enquanto jornalista, né? Exercer a profissão de jornalista. E o Supremo declarou, na minha opinião, acertadamente, que essa lei, essa imposição essa exigência de diploma para ser jornalista era inconstitucional. Vou colocar o julgado aqui embaixo. Isso tem
um pouco ou muito a ver com o que o Friedman está falando agora. Enfim, sem dúvida, a liberdade econômica, em si e por si, é parte extremamente importante da liberdade total. Evidências históricas falam em uníssono sobre a relação entre liberdade política e mercado livre. Aqui no Brasil, por exemplo, há uma relação de tributação menos acentuada no papel que é utilizado em periódicos e em livros. Isso tem tudo a ver com a liberdade, essa liberdade econômica mais acentuada acaba descambando para os fins práticos do uso desse papel, né? Então, se o papel que se usou nesse livro aqui não sofreu a tributação do ICMS, por exemplo, é evidente que isso deixou o livro mais barato e possibilitou mais facilmente o acesso meu, por exemplo, à obra para poder ler enfim. Então, a liberdade econômica acaba trazendo essas questões interessantes na vida do cidadão comum. E ele fala, né? O triunfo do liberalismo benthamita, ele fala aqui do Bentham, na Inglaterra do século XIX, provocou reação no sentido do aumento da intervenção do governo em assuntos econômicos. Essa tendência ao coletivismo foi muito intensificada, tanto na Inglaterra quanto em outros lugares, pelas duas guerras mundiais. Bem-estar, em vez de liberdade, tornou-se a nota dominante nos países democráticos. Reconhecendo a ameaça implícita ao individualismo, os descendentes intelectuais dos radicais filosóficos, Mises, Hayek e Simmons, para mencionar somente uns poucos, receavam que o movimento contínuo para o controle centralizado da atividade econômica confirmaria The Road to Serfdom, como Hayek intitulou sua análise penetrante do processo. A ênfase deles recaía sobre a liberdade econômica como meio para a liberdade política. O planejamento econômico coletivista realmente interferia na liberdade individual. O reconhecimento do sucesso limitado do planejamento central ou de seu fracasso total em alcançar os objetivos estabelecidos tem tudo a ver, certamente, com essas mudanças políticas. E ele critica bastante toda a tendência coletivista do século XX, que acaba migrando para as constituições pós-guerra. Né? Eu vou dar um exemplo da nossa Constituição de 88 aqui, que eu pensei ontem, inclusive, antes de gravar esse vídeo, e que mostra esse caráter acentuado de uma tendência coletivista. Eu não sei se chega a ser socialista, mas há sim um coletivismo por trás da assim chamada justiça social. E ele fala, né, qual que é o objetivo dos liberais? Como liberais, e ele se coloca como consideramos, por isso que ele fala na primeira pessoa do plural, consideramos, ou seja, ele também considera a liberdade do indivíduo, ou talvez da família, nosso objetivo derradeiro na avaliação das organizações sociais. Nesse sentido, a liberdade como valor tem a ver com as inter-relações das pessoas umas com as outras. Para um Robinson Crusoe, não sei a nacionalidade desse indivíduo, numa ilha isolada, sem sexta-feira, a liberdade não tem significado nenhum, qualquer que seja. Esse sujeito, o Robinson Crusoe, em sua ilha, está sujeito a restrições, tem poder limitado e dispõe de apenas quantidade limitada de alternativas, mas não tem problemas de liberdade em sentido relevante para a nossa discussão. Da mesma maneira, na sociedade, liberdade não tem nada a ver com o que indivíduos fazem com a própria liberdade. Não se trata de ética abrangente. Com efeito, propósito importante dos liberais é deixar que o problema ético seja resolvido pelo indivíduo. Os liberais veem os humanos como seres imperfeitos, encaram o problema da organização social tanto como questão negativa, de evitar que pessoas más, entre aspas, inflijam danos a outras pessoas, quanto como questão positiva, de possibilitar que pessoas boas, entre aspas, pratiquem o bem. E, evidentemente, pessoas más e pessoas boas podem ser as mesmas pessoas, dependendo de quem as está julgando. Há apenas duas maneiras, basicamente, de coordenar as atividades econômicas das multidões. Uma é a direção central, envolvendo o uso de coerção, a técnica das forças armadas e do Estado totalitário moderno. A outra é a cooperação voluntária dos indivíduos, a técnica dos mercados.
A possibilidade de coordenação por meio de cooperação voluntária se baseia na proposição elementar de que as duas partes de uma transação econômica com ela se beneficiem, desde que a transação seja voluntária e esclarecida para ambos os lados. Isso é a economia de troca de livre empresa privada, que traz o que ele chama de capitalismo competitivo. Quais são os dois grandes problemas a serem enfrentados aqui? E ele fala, talvez o problema mais difícil decorra dos monopólios, né, e dos efeitos de vizinhança, neighborhood effects, impactos sobre terceiros. Né? Então, existem dois problemas que os liberais acabam enfrentando porque, de fato, esses problemas são suscitados por qualquer corrente ideológica que trabalhe com a economia livre ou não. Então, o primeiro grande problema está nos monopólios, ele vai explicar isso melhor depois, e também o segundo grande problema está nos efeitos de vizinhança, né? Qual é o efeito que uma negociação, ou que negociações em escala têm sobre todas as pessoas da sociedade, qual é o efeito diagonal, digamos assim, dos contratos, dos negócios em pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o contrato, mas que sofrem os efeitos secundários disso aí. Qual a importância da concorrência? Ele diz, o consumidor é protegido contra coerções dos vendedores pela existência de outros vendedores dos quais comprar. O vendedor é protegido contra coerções dos consumidores pela existência de outros consumidores aos quais vender. O empregado é protegido contra a coerção dos empregadores pela existência de outros empregadores para os quais trabalhar. E o mercado age assim de maneira impessoal, sem autoridade central. O que é muito interessante. De fato, uma importante fonte de objeção à economia livre é exatamente a eficácia com que ela exerce esses papéis, oferecendo o que as pessoas realmente querem, em vez de o que determinado grupo acha que elas deveriam querer, oferecendo o que as pessoas realmente querem, em vez do que determinado grupo acha que elas deveriam querer. Subjacente à maioria dos argumentos contra o mercado livre, destaca-se a falta de crença na própria liberdade. E ele segue. A existência do mercado livre, evidentemente, não elimina a necessidade de governo. Então, veja, por isso que eu falei no começo do vídeo que ele não é libertário, ele é liberal. E ele é um liberal que fala, não, a gente precisa do Estado, mas os papéis do Estado são reduzidos porque a concentração de poder evita... Desculpa, bati no microfone, acho que vai fazer um barulho aí. Mas a concentração de poder numa autoridade central, principalmente na economia, traz malefícios e não benefícios, como muita gente pensa. Então, continuando, né? A existência do mercado livre, evidentemente, não elimina a necessidade do governo. Então, ele aceita o Estado. Ao contrário, o governo é essencial, não só como fórum para determinar as regras do jogo, mas também como árbitro para interpretar e aplicar as regras aprovadas. O que o mercado faz é reduzir em muito a variedade de questões a serem decididas por meios políticos e, assim, minimizar a extensão em que o governo precisa participar diretamente do jogo. Atributo característico da ação por meio de canais políticos é a tendência de impor ou aplicar grande uniformidade. A grande vantagem do mercado, por outro lado, é incentivar ampla diversidade. Trata-se, em termos políticos, de um sistema de representação proporcional. Cada pessoa pode eleger a própria roupa e efetivamente usá-la. Ela não precisa verificar a cor preferida pela maioria e então, se for minoria, submeter-se-á à opção majoritária. Esse é o atributo do mercado a que nos referimos ao afirmarmos que o mercado proporciona liberdade econômica. Essa característica, todavia, também tem implicações que vão além do âmbito estreito da economia. Liberdade política significa ausência de coerção das pessoas entre si. A ameaça fundamental à liberdade é o poder de coagir nas mãos de um monarca, de um ditador, de uma oligarquia ou de qualquer maioria efêmera. A preservação da liberdade exige a eliminação dessa concentração de poder na maior extensão possível e a dispersão e distribuição de qualquer poder remanescente, cuja eliminação não for possível, um sistema de freios e contrapesos. Ao afastar a organização econômica do controle da autoridade política, o mercado elimina essa fonte de poder coercitivo, possibilitando o que a força econômica se contraponha
possibilitando que a força econômica se contraponha ao poder político em vez de reforçá-lo. O poder econômico pode ser amplamente disperso. O poder político, por outro lado, é menos suscetível à descentralização. Quando o poder econômico se junta ao poder político, a concentração parece quase inevitável. Veja o caso da Petrobras aqui no Brasil, né? Você junta o poder econômico com o poder político, deu no que deu. Por outro lado, se o poder econômico se mantém à parte do poder político, ele pode atuar como freio e contrapeso do poder político. Muito bem. E ele fala, né? Movimentos radicais em sociedades capitalistas nunca são financiados dessa maneira. Tipicamente são apoiados por poucos indivíduos ricos que se convertem à causa. O mercado rompe o círculo vicioso e possibilita financiar esses empreendimentos mediante o levantamento de pequenas quantias entre muitas pessoas, sem a necessidade de antes convencê-las dos méritos das ideias em si. Nas sociedades socialistas não há essa possibilidade, só existe Estado todo-poderoso. Exemplo prático e impressionante desses princípios abstratos é a experiência de Churchill. Em 1933, até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Churchill não tinha permissão para falar na rádio britânica, que era evidentemente monopólio do governo administrado pela British Broadcasting Corporation. Lá estava lá estava um importante cidadão do país, membro do parlamento, ex-ministro do gabinete, alguém que tentava desesperadamente, por todos os meios possíveis, convencer os concidadãos a tomar iniciativas para rechaçar a ameaça da Alemanha de Hitler. Ele não podia falar pelo rádio para o povo britânico porque a BBC era monopólio do governo e a posição dele era muito, entre aspas, controversa. Pulando agora esse capítulo, falei bastante desse capítulo, primeiro, né, de relação entre liberdade econômica e liberdade política. E olha só para fechar, né, ele fala aqui do papel da, entre aspas, impessoalidade do mercado. O mercado é mais impessoal do que se imagina. Olha só como isso é interessante. Ninguém que compre pão sabe se o trigo do qual é feito foi cultivado por um comunista ou por um republicano, por um constitucionalista ou por um fascista, por um negro ou por um branco. Isso mostra como os mercados impessoais separam atividades econômicas de opiniões políticas e resguarda as pessoas de serem discriminadas no exercício de suas atividades econômicas por motivos irrelevantes à sua produtividade. Não importa que essas razões se associem a opiniões ou etnias. Como sugere esse exemplo, os grupos em nossa sociedade com mais interesse em jogo, na preservação e no fortalecimento do capitalismo competitivo são as minorias mais suscetíveis de tornar-se objeto da desconfiança ou da animosidade da maioria: os negros, os judeus, os estrangeiros, para mencionar apenas os mais óbvios. Muito paradoxalmente, contudo, os inimigos do mercado livre, socialistas e comunistas, foram recrutados em grande parte nesses grupos. Em vez de reconhecerem que a existência do mercado os protegeu dos preconceitos, eles incidem no equívoco de atribuir exatamente ao mercado a discriminação residual. O Pondé fala disso, o que é bem interessante, né? Ele fala, olha, o que emancipou a população gay não foi o Estado que falou que pode casar, etc. Foi o mercado, né? O pessoal percebeu que gay tem dinheiro, simples assim. É claro que isso se refletiu no Estado depois, mas permitir o consumo e entrar no standard econômico de hoje é uma forma de emancipação política e de liberdade civil. Não é? Um exemplo bem claro, bem interessante. Papel do Estado por Friedman na relação econômica, né? No jogo econômico. Eu destaquei aqui, agora a gente vai para o capítulo para o segundo capítulo, que é o papel do governo na sociedade livre. Como eu falei, ele não é libertário, ele é liberal, ele admite. Claro que existem variações, né? Alguém dirá que liberal não aceita de jeito nenhum Estado, outros dirão que alguns libertários aceitam a intervenção estatal. Eu estou fazendo uma divisão didática aqui. Quando eu falo que ele não é libertário, eu falo que ele não é um anarcocapitalista. Ele é um liberal que quer jogar as regras do jogo, mas meio que fala assim, Estado, não me enche o saco, faz o seu papel aí, que quem joga aqui sou eu, você só apita o jogo, e as regras do jogo são bem claras e bem definidas pela democracia. Aí ele fala, né, de fato, é impossível uma liberdade absoluta, né? Então,
Eu vou até colocar aqui uma. Eu vou tentar achar uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que impôs que uma empresa que tinha monopólio do trem dividisse esse trem, mesmo que num sistema de aluguel, com outras empresas para possibilitar a livre concorrência. Veja, um país liberal forçando com o Estado a livre concorrência. Eu vou colocar essa decisão aqui embaixo se eu encontrá-la, tá? E ele pergunta aqui: que significado atribuir a livre como qualitativo de empresa? Ou seja, qual é o significado de falar empresa livre? Nos Estados Unidos, livre tem sido compreendido no sentido de que qualquer pessoa tem liberdade para constituir uma empresa, significando que as empresas existentes não têm liberdade para impedir a atuação de concorrentes, exceto vendendo produto melhor ao mesmo preço ou o mesmo produto a preço mais baixo. Na tradição europeia, por outro lado, o significado em geral é o de que as empresas têm liberdade para fazer o que quiserem, inclusive fixar preços, dividir mercados e adotar outras técnicas para excluir concorrentes potenciais. Talvez o problema mais difícil nessa área específica envolva combinações entre trabalhadores, em que o conflito entre liberdade de combinar e liberdade de competir é sobremodo agudo. Então é difícil definir liberdade em alguns casos. Virando a página. O que seria direito à propriedade em Milton Friedman? Ele fala, uma questão econômica ainda mais elementar, cuja resposta é difícil e importante, concerne à definição de direito de propriedade. A noção de propriedade, tal como foi desenvolvida ao longo dos séculos e tal como foi incluída nos códigos, ingressou-se de tal maneira em nossa cultura que tendemos a dá-la como certa, não reconhecendo-a à medida em que a simples definição dos elementos constitutivos da propriedade e dos direitos dela decorrentes são criações sociais complexas, em vez de proposições evidentes por si mesmas. Conferir-me-iam o título de propriedade da terra e a liberdade de seu uso, o direito de negar permissão a alguém para sobrevoá-la com seu avião? Ou seria o uso do avião pelo proprietário o direito preferencial? Ou dependeria a preferência da altitude do avião, ou do nível de ruído, ou exigiria liberdade de intercâmbio que o proprietário do avião me pagasse pelo privilégio de sobrevoar minhas terras, ou que eu lhe pagasse para não sobrevoar minhas terras. A simples menção a royalties, direitos autorais e patentes, a ações representativas do capital, de sociedade anônima, a terras ribeirinhas e semelhantes, talvez baste para enfatizar o papel das regras sociais de aceitação geral na definição em si de propriedade. Também pode sugerir que, em muitos casos, a existência de definição bem especificada e geralmente aceita de propriedade é muito mais importante que apenas o conteúdo da definição. Em resumo, a organização da atividade econômica por meio de trocas espontâneas presume que o governo tenha promovido a garantia de observância dos contratos voluntários, a definição dos direitos de propriedade, a interpretação e a aplicação desses direitos e o fortalecimento de um arcabouço monetário para a preservação da lei e da ordem, a fim de evitar a coerção de um indivíduo por outro. O papel do governo, ou Estado lato sensu, né, a ação do governo na questão do monopólio, começa então a ser explorada pelo Milton Friedman nessas páginas que eu vou ler agora. Nesses trechos, né, melhor dizendo. O papel do governo é fazer algo que o mercado em si não é capaz de realizar, ou seja, determinar, arbitrar e aplicar as regras do jogo. As trocas são efetivamente voluntárias só quando existem alternativas quase equivalentes. O monopólio implica ausência de alternativas e, portanto, inibe a efetiva liberdade de intercâmbios. Na prática, o monopólio, com frequência, se não em geral, decorre do apoio do governo ou de acordos de conluio entre indivíduos. Eu dei o exemplo disso na resenha que fiz do Mises aqui no canal. Vou colocar o link aqui embaixo. Com relação a isso, o problema consiste em evitar o apoio governamental ao monopólio ou em estimular a aplicação eficaz de regras como as adotadas pela legislação de defesa da concorrência. O monopólio, contudo, também pode decorrer da eficiência técnica advinda da existência de um único produtor ou empreendedor. Um exemplo muito forte disso está no Google, né? Apesar de fato, existem concorrentes, mas todo mundo pensa no Google. Eu, Milton Friedman, até sugeriria que esses casos são mais limitados do que se supõe, mas eles de fato são reais. Um exemplo simples talvez seja a pretensão de serviços
de telefonia nas comunidades. Referir-me-ei a esses casos como monopólio técnico. Quando condições técnicas tornam o monopólio resultado natural das forças competitivas do mercado, parece que se dispõe de apenas 3 alternativas. Ele já fala depois, né? Me lembro de ter lido. As 3 são ruins, a gente vai ter que escolher uma. Então, monopólio não é uma coisa legal, mas acontece, a gente não pode evitar, e a gente tem 3 formas básicas de encarar os monopólios. Olha o que ele fala. Todas as 3 são ruins, são 3, mas todas as 3 são ruins, eu reconheço isso, mas nós temos que encarar o problema. E ele fala, portanto, devemos escolher dos males o menor. E ele traz as 3 sugestões. Primeira, Henry Simons. Ao observar a regulação pública dos monopólios nos Estados Unidos, o Henry Simons considerou os resultados tão detestáveis, a ponto de concluir que o monopólio público seria o menor dos males. Ou seja, o Estado vai lá e faz uma empresa pública e monopoliza a questão. É mais ou menos assim, olha, já que na iniciativa privada alguém vai ter o monopólio disso aí, deixa eu, o Estado, monopolizar com uma empresa pública e o problema está resolvido. Né? É um ponto de vista racional. Segunda visão, Walter Eucken. Eu li assim porque é um alemão. Então, Walter, eu não sei se é Eucken ou Eucken, eu acho que é Eucken, destacado liberal alemão, estudando o monopólio público nas ferrovias alemãs, um liberal, tá? Considerou os resultados tão detestáveis a ponto de concluir que a regulação pública seria o menor dos males. Mais ou menos o que o Brasil vem fazendo hoje com as autarquias reguladoras. Então, por exemplo, o seguro, o plano de saúde. Não tem monopólio, não é só uma empresa que concede, mas existem as grandes. O que o Brasil fez? Criou uma autarquia reguladora, deu poder normativo para ela, possibilitou a presidência de sujeitos que não são demissíveis ad nutum, né? Por que não é admissível ad nutum? Porque evita influência política e falou, olha, eu vou ditar as regras do jogo fazendo as regulações. Então, o plano de saúde tem que ter o mínimo de uma cláusula, tem que ter o mínimo disso, esse aqui vai ser o plano padrão. Empresas, façam o que vocês quiserem, mas observem as regras do jogo. É mais ou menos assim. E aí o Milton Friedman dá a sua sugestão. Aprendendo com ambos, ou seja, o Simons e o Eucken. Simons, lembrando, dizia que o monopólio público seria o menor dos males, ou seja, o Estado vai lá, faz uma empresa e fornece o serviço, e o Eucken disse que a melhor saída seria a regulação pública, mas com liberdade econômica. Liberdade entre aspas, porque há uma regulação, a liberdade deve observar a regulação. E aí o Friedman fala, concluo com ambos, mas com relutância, que o monopólio privado, se tolerável, talvez seja o menor dos males. Como assim? Né? Então, a saída do Friedman, a sugestão do Friedman é, eu sei que tem monopólio, mas ainda assim eu acho que é melhor o Estado não se meter e deixar que exista um monopólio. Vamos lá. Como é que funciona? Só para dar um exemplo de como isso funcionaria na prática, as 3 sugestões. A primeira, do Simons. Vamos fazer uma empresa pública que vai monopolizar a questão. Então, por exemplo, hoje há praticamente um monopólio de mecanismo de pesquisa na internet, que é o Google. É como se o Estado falasse, olha, agora não vai ter Google. Eu, Estado, vou fazer um aplicativo e vai ser estatal e é isso aqui. Eu vou monopolizar para não haver injustiça, digamos assim, na iniciativa privada, onde já se viu alguém monopolizar isso aí. A segunda saída seria do Eucken. Não, eu não vou proibir o Google, mas eu vou fazer uma autarquia reguladora ou eu vou baixar normas, vou fazer uma regra no meu corpo parlamentar e essas regras terão de ser observadas pelo Google. A terceira saída é essa do Milton Friedman. Olha, deixa o Google, né? Vamos manter a iniciativa privada e ainda que exista um monopólio, ainda que isso seja ruim, é bom manter, é o menor dos males. Aí ele argumenta, ele explica por que ele dá essa posição que no começo soou estranha. Se a sociedade fosse estática e as condições que deram origem ao monopólio técnico sem dúvida se mantivessem inalteradas, eu teria pouca confiança nessa solução. Então ele fala assim, olha, a minha solução desagrada, mas apenas se a saída for estática. Como assim? Se nada na história da humanidade mudar, a minha saída é muito ruim mesmo. Mas como as coisas mudam, a minha saída talvez não seja tão ruim assim. Olha o que ele fala. Nas sociedades em rápida transformação,
Contudo, as condições que contribuem para o monopólio técnico mudam com frequência, e suspeito que tanto a regulação pública quanto o monopólio público tendem a ser menos sensíveis a essas transformações e, portanto, menos sujeitos à extinção que o monopólio privado. Olha o exemplo que ele dá, que fantástico. As ferrovias nos Estados Unidos são um excelente exemplo. No século XIX, um alto grau de monopólio nas ferrovias talvez fosse inevitável por motivos técnicos. Essa foi a justificativa para a criação da Interstate Commerce Commission, que aqui a gente vai chamar de ICC, como ele faz aqui no livro. A ICC, tá? Uma empresa pública estatal nos Estados Unidos que monopolizou as linhas de trem. As condições, porém, mudaram. O surgimento do transporte rodoviário e do transporte aéreo reduziu a conveniência de monopólio nas ferrovias a proporções desprezíveis. Não eliminamos, entretanto, essa empresa pública, a ICC. Ao contrário, a ICC, que começou como órgão destinado a proteger o público da exploração pelas ferrovias, converteu-se em órgão destinado a proteger as ferrovias da competição com caminhões e outros meios de transporte, e mais recentemente até a proteger as empresas de transporte ferroviário existentes da competição com novos entrantes. Do mesmo modo, na Inglaterra, quando da nacionalização das ferrovias o transporte rodoviário de início foi incluído no monopólio estatal, se as ferrovias nunca tivessem sido sujeitas à regulação nos Estados Unidos, é quase certo que hoje o setor de transportes, inclusive ferrovias, seria altamente competitivo, com pouco ou nenhum remanescente monopolista. Então, qual que é o argumento dele? Olha, deixa a iniciativa privada monopolizar, não tem problema, desde que o Estado não fomente isso. Porque a história não traz a garantia de que esse monopólio se sustentará para a eternidade. Por exemplo, a aviação. Alguém deve pensar, não, o avião é a última produção que nós podemos imaginar de transporte aéreo. Então, talvez seja o caso de o Estado, na saída aqui do Simons, o Estado deveria fazer uma empresa pública. No Brasil não deu certo, teve falência, todo mundo sabe disso, mas o Estado deveria, então, monopolizar como empresa. Foi o que aconteceu nas ferrovias dos Estados Unidos com a ICC, né? A Interstate Commerce Commission. Só que o passar do tempo mostrou que quem tivesse esse monopólio privado acabaria perdendo o monopólio por forças exteriores e pelo avanço tecnológico. Então, hoje a aviação é o ápice do transporte de pessoas. Eu não sei, talvez os drones ganhem proporções mais extravagantes, fique barato e aí as pessoas comecem a andar de drones individuais para lá e para cá, né? Inclusive fazendo uma rota longa. Não sei se isso é possível ainda, não sei se será possível, mas eu não duvido de nada da tecnologia. E aí, quando isso acontecer, é provável que as companhias aéreas que hoje monopolizam a questão das viagens entre territórios, viagens longas pelo espaço aéreo, é provável que elas percam um espaço gigantesco no mercado. Então, o Friedman fala, é melhor deixar o monopólio mesmo. Eu sei que é ruim, mas é a melhor saída possível. E o tempo se propõe a resolver isso, com o avanço tecnológico, com a mudança, com o progresso econômico, etc, etc. E o exemplo aqui das ferrovias é muito interessante. No Brasil, talvez o exemplo disso seja os Correios, né? Que é uma empresa pública que tem monopólio para levar cartas. Basicamente é isso. Então, eu, Marcelo, não posso abrir uma sociedade limitada ou uma ERLI, ou mesmo, eu não posso ser nem empresário individual com o objeto social o envio de carta. Não posso. É monopólio dos Correios, uma empresa pública. Porque no passado se pensou assim. Provavelmente, se a questão estivesse com alguém privado, hoje é evidente que haveria concorrência, né? E na prática, ainda que os Correios não concorram, entre aspas, com as transportadoras, na prática ele acaba concorrendo. E é injusto, porque, por exemplo, eu, Marcelo, posso fazer uma transportadora para levar esse livro aqui para alguém, certo? Comprei aqui o Aristóteles, a Metafísica do Aristóteles. Eu, Marcelo, posso fazer uma transportadora, uma sociedade empresária, ou mesmo enquanto empresário individual, para mandar esse livro do ponto A para o ponto B. Não tem problema. O que eu não posso fazer é de carta. E é o que acontece hoje. Só que os Correios também podem fazer esse serviço aqui que eu mostrei. Problema: os Correios não pagam, por exemplo, o IPTU.
eles têm essa isenção tributária. Então, na prática, a concorrência dos Correios no mercado acaba sendo maléfica. Os Correios têm uma vantagem econômica muito grande em relação à iniciativa privada de transporte. O que isso significa no final das contas? Um preço mais caro, menos pessoas concorrendo, menos empresas concorrendo, preços mais acentuados e às vezes serviços com menos qualidade. Isso é bem claro e bem interessante. Aqui, ó, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, olha o que ele fala. A razão histórica do monopólio dos Correios nos Estados Unidos foi a qualidade do Pony Express no transporte de correspondência através do continente, tanto que, ao introduzir serviços postais transcontinentais, o governo não foi capaz de competir com a eficácia e perdeu dinheiro. Suponho que, se o negócio de transporte de correspondência estivesse aberto para todos, muitas empresas entrariam nele, revolucionando em pouco tempo esse setor arcaico. Faça isso com os Correios aqui no Brasil. Acaba com os Correios e deixa as empresas privadas tomarem esse setor do mercado. Vai dar muito certo. Ah, mas não vai chegar lá no Acre. Claro que vai. É uma questão de preço, né? Alguém vai prestar esse serviço. O mercado preenche os vazios. E isso é muito interessante. A ação e os Correios dão prejuízo, né? Vou colocar uns vídeos aqui embaixo e relatórios que mostram isso. Prejuízo de milhões de reais por ano com os Correios, infelizmente. A ação do governo com fundamento paternalista. O Estado, como sempre, paternalista, né? Não, eu cuido de você. Você é burro, deixa eu fazer para você, né? Mais ou menos isso. A liberdade é objetivo factível apenas para indivíduos responsáveis. Não defendemos a liberdade para loucos e para crianças. A necessidade de tratar uma linha entre indivíduos responsáveis e irresponsáveis é irrefutável, mas denuncia a existência de ambiguidade essencial em nosso objetivo derradeiro de liberdade. O paternalismo é inevitável em relação àqueles que consideramos irresponsáveis. E aí ele traz aqui a conclusão do capítulo 2º, né, do papel do governo na sociedade livre. E essa conclusão prova que o liberal friedmaniano, digamos assim, não é um anarquista, ele não é um anarcocapitalista, ele não quer o fim do Estado necessariamente, ele só quer uma diminuição do inchaço estatal. E ele diz, um governo que preservou a lei e a ordem, definiu direitos de propriedade, serviu como meio para modificar direitos de propriedade e outras regras do jogo econômico, arbitrou disputas sobre a interpretação das regras, garantiu a execução de contratos, promoveu a competição, forneceu um arcabouço monetário, envolveu-se em atividades para combater os monopólios técnicos e superar os efeitos de vizinhança, considerados em geral bastante importantes para justificar a intervenção governamental, e suplementou a filantropia privada e a família privada ao proteger o irresponsável, seja louco, seja criança, tal governo de certo tem importantes funções a executar. E ele fala, o liberal coerente, Milton Friedman, o liberal coerente não é anarquista. O liberal coerente não é anarquista. O Milton Friedman não é anarcocapitalista. Isso está muito claro. E ele traz exemplos de atividades que hoje são executadas pelo governo dos Estados Unidos e que se revelam injustificáveis na visão dele. Olha só, ele traz um rol aqui de 14 itens. Veja só. 1. Programas de apoio a preços de paridade para a agricultura. 2. Tarifas sobre importações, ou restrições às exportações, como as atuais cotas de importação de petróleo, cotas de açúcar, etc. 3. Controle de produção. 4. Controle de aluguéis. O Thomas Sowell fala disso, né, no Fatos e Falácias da Economia. No Egito aconteceu algo similar, em Nova York também. Na prática, só aumentou os preços e piorou a qualidade dos imóveis locados. Vou colocar a resenha do livro do Sowell aqui embaixo. 5. Salários mínimos legais ou preços máximos legais. Preços mínimos e preços máximos na ótica liberal e libertária não dão certo. Vou colocar os 2 vídeos do Rafael do canal Ideias Radicais aqui embaixo. Ele explica isso em poucos minutos, é muito rápido. Analiticamente perfeita a ideia. O Milton Friedman critica o salário mínimo nesse livro também. Se der tempo, se não extrapolar muito o nosso tempo de vídeo aqui, eu vou chegar lá. 6. Regulação detalhada dos setores. Regulação minuciosa dos bancos. 7. Exemplo interessante que merece atenção especial, em razão da censura implícita e da transgressão à liberdade de expressão, é o controle do rádio e da televisão pela Federal Communications Commission. Tem um amigo que foi cantor, que é advogado e estuda até para a magistratura,
que me falou, Marcelo, eu acho que existe um problema da cobrança de uma taxa. Taxa não porque não é tributo, mas cobra-se um negócio. Eu não lembro o nome do que o pessoal deu, mas assim, para você tocar a sua música numa grande rádio, você paga um negocinho, entendeu? Mais ou menos por aí. E ele fala que existe um problema nisso aí. Eu lembro até que conversando com ele, eu falei, poxa, mas aí é iniciativa privada, você não pode impedir isso, né? E eu nem me atentei a isso. Ele falou, pois é, Marcelo, mas as rádios têm uma licença governamental. Então, ao fazer isso, há um certo controle midiático e acaba sendo um controle estatal indireto do que é ou não arte, do que é ou não música. E isso gera. É incrível como só quem tem grana aparece na mídia, no rádio, na mídia, etc. Isso é bem interessante. Entra nisso que o Milton Friedman falou. 8. Os atuais programas de previdência social. 9. Imposição de credenciamento em várias cidades e estados, que limitam o exercício de determinadas atividades, ocupações ou profissões a pessoas credenciadas. 10. O chamado Public Housing, Programa Habitacional. 11. Alistamento militar obrigatório em tempos de paz. Eu também não consigo entender isso, né? Porque que o homem aqui no Brasil, com 18 anos de idade, tem que fazer serviço militar obrigatório. 12. Parques nacionais. Ele dá o exemplo antes no livro que eu não li. 13. Proibição legal de transportar correspondências com fins lucrativos. É o que eu falei aqui dos Correios. 14. Rodovias com pedágios de propriedade e operação pública. E assim por diante. Esse rol não é exaustivo, evidentemente. Aí aqui ele entra num capítulo que talvez seja o mais interessante da obra. 3. Controle da moeda. E aqui ele vai falar da crise de 29, do New Deal, que para ele não foi culpa da livre iniciativa, nem do capitalismo em si considerado, mas sim da intervenção estatal, que ele prova que aconteceu antes da crise de 29. O New Deal foi sim uma intervenção estatal pós-crise, mas não foi uma... O que eu quero dizer é o seguinte, o New Deal não foi a primeira intervenção estatal na economia. É isso, né? O Estado já intervinha na economia. Antes da crise ele fez isso. E, segundo Milton Friedman, o Estado não tinha que fazer isso. E isso possibilitou a crise. Eu não sou economista, eu não estou ditando a verdade, eu estou dando a opinião do Milton Friedman, vou colocar os vídeos dele, também tem um vídeo do Thomas Sowell falando disso. Quem quiser ver e ir atrás, vá. Cada um com a sua opinião, não tem problema nenhum com isso. E ele fala, né? O governo... vou começar do parágrafo para fazer sentido. Nas últimas décadas, pleno emprego e crescimento econômico foram as principais desculpas para ampliar a extensão da intervenção do governo na área econômica. A economia de livre empresa privada, disse, é intrinsecamente instável. Deixada por conta própria gerará ciclos recorrentes de bonança e recessão. O governo, portanto, deve intervir para manter a estabilidade. Esses argumentos foram foram sobremodo poderosos durante depois a Grande Depressão da década de 1930, destacando-se como fator importante no advento do New Deal nos Estados Unidos e na ampliação comparável da intervenção do governo em outros países. Mais recentemente, o crescimento econômico se tornou o grito de guerra mais popular. O governo deve promover a expansão da economia a fim de prover recursos para a Guerra Fria e para demonstrar aos países neutros que a democracia pode crescer mais rápido que o comunismo. Esses argumentos são totalmente enganosos. O fato é que a Grande Depressão, como a maioria dos outros períodos de alto desemprego, resultou de má gestão pública, não de nenhuma estabilidade inerente à economia privada. Incumbira-se, pretérito mais que perfeito, incumbira-se um órgão público, o Federal Reserve System, de cuidar da política monetária. Em 1930 e 1931, ele, o Federal Reserve System, exerceu essa função com tanta inépcia que converteu o que, do contrário, teria sido contração moderada em grande catástrofe. Do mesmo modo, hoje, as medidas governamentais constituem grande impedimento ao crescimento econômico nos Estados Unidos. Tarifas e outras restrições ao comércio internacional, elevada carga tributária, além de estrutura de impostos complexa e iníqua, agências regulatórias, fixação de preços e salários e numerosas outras intervenções incentivam os indivíduos a malbaratar e a extraviar recursos, distorcendo os investimentos de novas poupanças.
O que precisamos com urgência para a estabilidade e para o crescimento econômico é reduzir a intervenção do governo, não aumentá-la. O liberal receia fundamentalmente a concentração de poder. O objetivo dele, do liberal, é preservar o máximo de liberdade para cada indivíduo separadamente, de maneira a possibilitar que a liberdade de cada um não interfira na liberdade do próximo. Para ele, para o liberal, esse objetivo exige a dispersão do poder. Ele, o liberal, reluta em atribuir ao governo qualquer função que possa ser exercida pelo mercado, pois a intervenção governamental não só substitui a cooperação voluntária pela coerção compulsória, mas também ameaça a liberdade em outras áreas. Aí ele traz longas explicações aqui sobre o New Deal e finalmente ele entra na... que eu vou direto na veia da crítica dele, porque se eu ficar explicando tudo que ele escreveu aqui, vai tomar muito tempo e o vídeo já está bem longo. Aí ele fala, autoridade monetária discricionária. Lembra lá do Federal Reserve System? Pois é, o Banco Central norte-americano logrou, ainda antes da crise, muita discricionariedade e muito poder para agir na economia. Olha só o que ele escreve. A formação daquele Federal Reserve System foi a mudança mais notável nas instituições monetárias dos Estados Unidos, pelo menos desde o Civil War National Banking Act. Pela primeira vez, desde o vencimento da Carta Patente do Second Bank of the United States, em 1836, constituía-se uma agência oficial autônoma, com responsabilidade explícita pelas condições monetárias e investida, tanto quanto se supunha, de poderes adequados para promover a estabilidade monetária, ou pelo menos para evitar instabilidade acentuada. Portanto, é instrutivo comparar a experiência como um todo antes e depois da criação da nova instituição, digamos, de pouco antes da Guerra Civil até 1914 e de 1914 até hoje, enquanto ele escrevia esse livro, para considerar dois períodos de igual extensão. O segundo período foi, sem dúvida, o mais instável do ponto de vista econômico, medindo-se a estabilidade pelas flutuações na oferta de moeda, nos preços ou na produção. Em parte, a maior instabilidade reflete o efeito de duas guerras mundiais durante o segundo período, o que, sem dúvida, teria sido fonte de volatilidade em qualquer sistema monetário. Mesmo, porém, que os anos de guerra e do imediato pós-guerra sejam excluídos e consideremos apenas os anos de paz, digamos, de 1920 a 1939 e de 1947 até hoje, o resultado é o mesmo. A oferta de moeda, os preços e a produção, decididamente, apresentaram maior instabilidade depois do estabelecimento do Federal Reserve System. O período de instabilidade mais intensa na produção foi, evidentemente, o de entreguerras, que inclui graves contrações de 1920 e 21, 1929 a 33 e 1937 a 38. Nenhum outro período de 20 anos na história americana contém nada menos do que 3 dessas graves contrações. Essa comparação grosseira, obviamente, não demonstra que o Federal Reserve System não contribui para a estabilidade monetária. Talvez as crises que o Federal Reserve enfrentou tenham sido mais graves que os problemas impingidos a estruturas monetárias anteriores. É possível que esses problemas tivessem gerado instabilidade monetária ainda maior sob arranjos anteriores. Esse cotejo bruto, contudo, deve ensejar para o leitor pelo menos uma pausa antes de dar como certo, como ocorre com tanta frequência, que um órgão tão tradicional, tão poderoso e tão ostensivo quanto o Federal Reserve System desempenhe função necessária e desejável e contribua para a consecução dos objetivos para os quais foi constituído. Aí sim ele explica aqui, né, a visão dele sobre as contrações de 1920 a 21, 1929 a 33 e 1937 a 38. Pessoalmente, Milton Friedman, e até tem vídeos dele, vou colocar aqui embaixo, estou convencido, com base em amplo estudo das evidências históricas, que a diferença na estabilidade econômica revelada pela comparação grosseira é de fato atribuível à diferença entre as instituições monetárias. Essas evidências demonstram que pelo menos 1/3 da alta dos preços durante e logo depois da Primeira Guerra Mundial é explicada pela criação do Federal Reserve System e não teria ocorrido caso tivesse mantido o sistema bancário anterior, que a gravidade de cada uma das grandes contrações, 1920 a 21, 1929 a 33 e 1937 a 38, é diretamente atribuível
a ações e omissões das autoridades do Federal Reserve System e não teria sido tão intensa sob os arranjos monetários e bancários anteriores. Também poderia ter havido recessões nessas e em outras ocasiões, mas é altamente improvável que qualquer uma delas tivesse descambado para grande contração. Sem dúvida, não posso apresentar essas evidências aqui nesse livro, considerando, no entanto, a importância da Grande Depressão de 1929 a 33 na formação, ou diria eu, na deformação das atitudes gerais em relação ao papel do governo nos assuntos econômicos, talvez valha a pena expor de maneira mais completa para esse episódio o tipo de interpretação sugerida pelas evidências. E aí ele explica. Em consequência de sua natureza dramática, o crash do mercado de ações em outubro de 1929, que deu fim à alta do mercado de ações de 1928 e 1929, é, em geral, considerado tanto o começo quanto a principal causa da Grande Depressão. Nenhuma dessas duas suposições é correta. O pico dos negócios foi alcançado em meados de 1929, alguns meses antes do crash. O início do declínio talvez tenha sido precipitado, em parte, pelas condições monetárias relativamente impostas pelo Federal Reserve System, na tentativa de conter a especulação, entre aspas. Dessa maneira indireta, o mercado de ações talvez tenha contribuído para a contração. O crash do mercado de ações, por seu turno, sem dúvida, produziu alguns efeitos indiretos para a confiança dos negócios e sobre a disposição das pessoas para gastar, exercendo influência depressiva sobre o curso dos negócios. Esses efeitos em si, porém, não poderiam ter provocado o colapso da atividade econômica. No máximo, eles teriam tornado a contração um pouco mais longa e mais grave que as recessões brandas que marcaram o crescimento da economia americana durante toda a nossa história. Não a teriam transformado na catástrofe que realmente foi. E ele segue. De início, mais ou menos no primeiro ano, a contração não apresentou nenhuma das características especiais que finalmente viriam a predominar. O declínio econômico, todavia, foi mais acentuado que em igual período da maioria das outras condições, ou melhor, das outras contrações, possivelmente em resposta ao crash do mercado de ações, para não falar das condições monetárias inusitadamente apertadas, que haviam sido mantidas desde meados de 1928. Essa contração, porém, ainda não apresentava características qualitativas diferentes e nenhum sinal de degeneração em grande catástrofe. A não ser com base em raciocínio ingênuo do tipo post hoc ergo propter hoc, ou seja, depois disso, logo causado por isso, nada haveria na situação econômica, tal como se apresentava, digamos, em setembro ou outubro de 1930, que tornasse inevitável, nem altamente provável, a queda contínua e drástica das atividades, ou melhor, da atividade econômica nos anos seguintes. Em retrospectiva, é claro que o Federal Reserve System já deveria vir agindo de maneira diferente, que não deveria ter permitido que a oferta de moeda diminuísse em quase 3% de agosto de 1929 a outubro de 1930, queda mais acentuada que durante a totalidade de todas as contrações anteriores, a não ser a mais rigorosa. Embora tenha sido um erro, essa falha talvez fosse desculpável e de certo não foi crítica. O caráter da contração mudou drasticamente em novembro de 1930, quando uma série de falências de bancos provocou corridas bancárias generalizadas, ou seja, tentativas dos depositantes de converter depósitos em dinheiro. A partir de então, a economia foi assolada por reiteradas crises de liquidez, uma onda de falências bancárias, etc., efeitos sobre a oferta da moeda. O total da oferta de moeda para determinada quantia em caixa é, portanto, maior quanto mais alta for a proporção de dinheiro que o público estiver disposto a manter em depósito. E ele explica como a discricionariedade acentuada e o grande poder do Federal Reserve System, o que isso significou na economia americana daquela fase e como isso teve causalidade com a crise de 1929. Eu vou colocar alguns vídeos do Milton Friedman aqui embaixo de outras pessoas falando sobre isso, economistas que discordam da culpa da livre iniciativa e da livre concorrência, exclusivamente, pelo menos, pelo crash de 1929. Eu separei mais coisas aqui, tem muitas marcações, eu não sei se dá pra ver aí, esse monte de clipes aqui é tudo coisa do livro do Friedman. Eu vou pular algumas coisas, porque o vídeo já tem 1 hora, e
Tem muita coisa para falar aqui, muita coisa mesmo. Esse livro tem muita informação, vale a pena ser lido. Então eu vou pular algumas coisas, só vou tomar um tempo aqui. Vou só mencionar os capítulos. Ele fala de política fiscal, ele fala do papel do governo na educação. Então, isso tudo prova que ele não é um anarcocapitalista, que ele entende que o Estado tem o seu papel na economia. Depois do papel do Estado na educação, ele fala de capitalismo e discriminação, de monopólio e responsabilidade social das empresas e do trabalho. Deixa eu pular. Depois ele fala de credenciamento profissional, né? Até que ponto a gente pode ou não monopolizar uma profissão, quem pode exigir credenciamento, qual a diferença de um médico ter credenciamento e não alguém que faz a barba de alguém. Ele colocou o exemplo do barbeiro, que já tentou se regular a profissão de barbeiro nos Estados Unidos, o que é um absurdo. Vou colocar decisões do nosso Supremo Tribunal Federal sobre isso aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ele traz uma crítica à ideia de mais-valia do Karl Marx, desculpe que eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, o vídeo já está com 1 hora, inclusive eu tenho um compromisso, eu não posso ficar aqui gravando mais tempo. E depois ele traz argumentos contra a taxação dos mais ricos, né? Aqui o pessoal fala da tributação de grandes fortunas. Não adianta, não dá certo, eu já pensei, já refleti sobre isso, eu não vou ficar lendo aqui porque vai tomar muito tempo. Tem mais algumas marcações que eu fiz aqui. Ele fala... só um segundo, deixa eu achar o clipes aqui. Ele fala de... Nossa, ele traz uma forte crítica ao keynesianismo, né, ao Keynes, né, mas não vai dar tempo, são 4 páginas que eu teria que ler aqui, mas a crítica é muito forte, muito bem feita. Depois ele fala de medidas de bem-estar social e critica a adoção, por exemplo, de regras de habitação social e de salário mínimo. Ele é contra o salário mínimo. Vou colocar um vídeo dele que ele é bem didático explicando por que ele é contra, tá? Não é malvadão, ele tem uma crítica muito bem feita sobre isso. E por fim ele fala da diferença entre liberalismo e igualitarismo nesse livro aqui. Olha, eu tomei 1 hora e 5 minutos aqui, mais ou menos, falando desse livro. Não falei de boa parte dele ainda. O livro tem muito volume, muita informação. Ele tem 200 páginas, mas falei um tempão e falei assim, mais da primeira metade dele. Tem muita informação aqui dentro, eu recomendo a compra, vale a pena. Só uma reflexão, né? Do coletivismo que se impregnou na mentalidade do século XX. Eu vou dar um exemplo aqui, eu falei que ia dar esse exemplo, né, da Constituição da República de 1988, um exemplo que eu acho assim, a evidência explícita disso, né, um mecanismo que eu acho um absurdo e muito autoritário. Artigo 182 da nossa Constituição de 1988, dita democrática. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Beleza. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Beleza. Olha o parágrafo 4º, que é absurdo. Na minha opinião, é um absurdo. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de... Ou seja, eu tenho uma data de terras que está no meu nome, e o poder público tem esse poder de coerção de chegar a mim e falar, Marcelo, se você não edificar alguma coisa na sua data, se você não utilizar essa data aí, a gente vai aplicar essas sanções aqui. Então, você tem o direito de propriedade de ter um imóvel. E aí vem o Estado e fala, mas você vai ter que usar, senão eu vou te sancionar. É isso, é exatamente isso. Mas é egoísta. A data é sua, certo? Vamos lá. Inciso 1º, primeira sanção, parcelamento ou edificação compulsórios.
parcelamento ou edificação compulsórios, compulsoriedade, obrigatoriedade. Segundo, inciso segundo, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Quer dizer, o vizinho que construiu uma casa vai pagar menos IPTU do que eu que não quis construir a casa porque no momento estava sem dinheiro ou não queria, estava esperando uma situação melhor. Terceiro, desapropriação com pagamento, essa é a pior parte, mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, moeda podre. Você recebe só em até 10 anos, é claro que vai receber muito depois, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Isso não é autoritário? Isso não é autoritário? Isso não é uma intervenção gigantesca na propriedade? O que mudou? O que mudou em 30 anos de Constituição? Nada. Né? Você não tem o direito de ter uma data de terras sem construir nada. É simples, é isso que a Constituição fala, né? No texto original. Né? Aí vem o município e fala, vou aumentar seu IPTU. Vou aumentar seu IPTU, uma sanção. Né? E se você não construir, eu posso desapropriar e eu vou te pagar com a moeda mais podre que eu tenho. E você vai receber em até 10 anos. Esse é o estado que a gente vive. Essa é a Constituição que o pessoal fala que é democrática. Pessoal, eu encerro o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo a compra do livro do Milton Friedman. Não sou economista, mas vale a pena. Deu para entender muita coisa. Referências aqui embaixo. Vou colocar todas elas para quem quiser aprofundar no assunto. Até mais, pessoal. Obrigado.